Olá, doutora Paula, obrigada por nos receber e connosco continuar a analisar a atualidade informativa. Dias depois continuamos a refletir em torno dos ataques terroristas que ocorreram em Paris, concretamente ao jornal Charlie Hebdo e também ao supermercado judaico, ataques que resultaram em 20 mortes, quer dos alegados atacantes como também dos reféns, e estes acontecimentos provocaram a reflexão na sociedade francesa e um pouco por todo o mundo sobre o equilíbrio entre a segurança e a liberdade. Houve propostas de suspensão do Tratado de Schengen, propostas também de se retirar a nacionalidade francesa a cidadãos, concretamente de França, que tenham combatido em países estrangeiros. Este debate entre segurança e liberdade não é novo. Pergunto-lhe qual é o equilíbrio. Em primeiro lugar, gostava também de expressar pessoalmente o meu repúdio e, obviamente, juntar-me a todas as vozes do mundo inteiro que se indignaram quanto àquilo que o Papa Francisco imediatamente referiu como este ato de crueldade humana. E pensar que esta questão é uma questão que nos deve preocupar permanentemente, a questão da intolerância, da violência, não só pelo que se passou em França, do qual nós estamos muito próximos, até porque partilhamos os mesmos valores, a mesma cultura, e pela violência que foi este ato tão cruel, este ataque. Há quem fale que, e o primeiro-ministro francês falou que a França está em guerra, não é? Mas também pensar e também tomarmos as vozes por aqueles que não podem expressá-las, por este mundo inteiro. Estou-me a referir, por exemplo, a situações que nós temos vindo também a acompanhar, como na Nigéria, os massacres também, com todos os cidadãos deste mundo que são mortos ou violentados pelo simples facto de não partilharem a mesma forma de pensar e a mesma religião. Todas aquelas crianças que hoje temos vindo também a tomar conhecimento que são usadas como escudos humanos, como bombas humanas, e portanto todos estamos nesta situação. É uma situação que nos envolve a todos, é uma situação de extrema crueldade que nos faz pensar também até onde é que o ser humano pode chegar. E claro, a questão, os ataques em França colocam-nos a questão imediata que nos colocou quando foi o 11 de setembro nos Estados Unidos. Se nos perguntassem nesse dia quando estávamos nós dispostos a prescindir da nossa liberdade em troco da segurança, cada um de nós se calhar diria: tomem a nossa liberdade e deem-nos a nossa segurança. No fundo, nós sentimos nesses momentos tão vulneráveis que quase prescindimos de tudo em troco daquilo que naquele momento é o mais sagrado, que é podermos circular, podermos andar, estarmos seguros. Mas as manifestações em França e concretamente em Paris, que congregou tantas pessoas, os participantes advogavam a liberdade como um bem supremo. Manifestações em Paris, e aliás esta questão já foi abordada por várias pessoas publicamente, foram muito interessantes, por um lado, porque se calhar pela primeira vez há muitos anos não se trata de uma marcha de protesto, mas uma marcha a favor. Uma marcha mundial a favor da liberdade. E uma marcha que, simultaneamente, quando grita pela liberdade, também apoia aqueles que dão segurança aos cidadãos, que no fundo é a polícia, não é? E parece que há aqui uma certa incongruência, mas não há. Eu acho que não há. É interessante, se formos, por exemplo, nós às vezes esquecemos de ir buscar os nossos valores que estão também a nível europeu na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e o artigo 6 diz-nos que todos nós temos direito à liberdade e à segurança, no mesmo artigo. É muito interessante. Portanto, liberdade e segurança vêm juntas, e a questão agora que se coloca é quanto é que nós devemos prescindir dessa liberdade para termos segurança. E há quem diga, pois é preciso prescindir da liberdade para ter segurança. Hoje em dia há outras correntes que dizem não, são dois princípios que se podem equilibrar.
não é preciso prescindir da liberdade individual, e estamos a falar em liberdade, mas estamos a falar em privacidade, todas essas questões que no fundo estão ligadas à questão da segurança, e há quem entenda que de facto há que encontrar um equilíbrio, e é nesse ponto que nós estamos, porque se formos a ver, há várias questões que giram em torno desta questão principal, e que têm a ver também hoje com o uso das novas tecnologias, das tecnologias de informação, etc. E, portanto, há uma série de questões que surgem ligadas a esta, como é, por exemplo, a questão do controle das fronteiras, que já referiu, a proteção de dados, a privacidade, a questão das telecomunicações, da videossegurança, do cibercrime, como é que vamos aumentar essa segurança sem contrair os direitos dos cidadãos, e depois a questão de novas tecnologias que hoje em dia se encontram por legislar, como a questão da circulação dos drones, colido muitas vezes com a questão da privacidade, da proteção de dados. E este equilíbrio deve ser encontrado caso a caso, situação a situação? É certo que o que aconteceu em Paris e nos dias subsequentes, todo este clima simultaneamente de terror, mas também de união, não é? Que é também uma questão muito interessante. Os franceses, e nós com os franceses, no fundo, sentimos todos muito unidos, independentemente da nossa religião, das nossas opções políticas, daquilo que somos individualmente. Estamos muito unidos nesta questão. Podemos encarar esta situação como excepcional, mas de facto eu acho que é uma questão que é permanente, porque por um lado não se trata só de fazer face a um ataque, a uma situação de terrorismo ou de insegurança, é sobretudo tentar encontrar as raízes destas questões. A prevenção. A questão da prevenção, e isso exige a tomada de uma série de medidas que não têm prazo, que são medidas que têm de ser tomadas diariamente, e fazer face a esta situação pontual. Mas eu acho que têm de ser questões que começaram a ser discutidas depois do 11 de setembro, que foi quando a questão foi despoltada, e que não podem ser, esta discussão não pode ser reduzida. Não pode ser diminuída, porque vamos ter que enfrentar outras situações num futuro próximo que já vão exigir que nós tivéssemos tomado algumas medidas. Portanto, tem de ser uma situação bem pensada. Aliás, os debates que têm havido nos vários países, mesmo em Portugal, que estão a começar a existir sobre esta questão, vão com certeza continuar quando se quiser aprofundar todas estas questões. Eu acho que é muito importante que pensemos imediatamente, mas com uma perspectiva de longo prazo, de como é que nós vamos moldar hoje em dia não só o aproveitamento das novas tecnologias de informação, com todas estas questões de segurança que, no fundo, visam proteger os cidadãos, mas tentando não colidir com esse princípio da liberdade. Trata-se de ter consciência da necessidade de um Big Brother? Eu acho que o cidadão se vai sentir mais tranquilo, sabendo que esse Big Brother, que eu não gostava de chamar Big Brother pelo sentido negativo que tem, mas que este controle que é necessário e que hoje em dia já existe, como disse, os nossos passos, seja através da videovigilância, seja através das portagens, seja através do multibanco, seja através... Consegue-se traçar o nosso dia, o nosso percurso. Ficaremos mais descansados se a utilização destas informações for feita de forma adequada, ou seja limitada àquilo que é exclusivamente necessário para determinado objetivo, e que exista, por outro lado, transparência da forma como é gerida essa informação e um controle
independente da forma como é feita essa gestão. Portanto, no fundo, eu não diria um Big Brother por cima do Big Brother, mas sim meios que pelo menos permitam reduzir um uso, uma utilização desmesurada e não adequada desta informação.